As brigas constantes dentro de casa machucavam o jovem Dejair, mas um outro sentimento ameaçava aquela vida. E você percebia que ao lado de sua vizinhança os outros meninos eram diferentes, né? Muito diferente, igual, né? Quando chegava no Natal era o dia pior para mim. Era É mesmo? uma tristeza tremenda, porque os meus colegas, né, de infância, tinha aqueles carrinhos bonitos, né? Carrinho bonito e tal, de controle remoto, aquele negócio bonito. E eu tinha que improvisar o meu carrinho. Então eu pegava um rodinha de rolimã, fazia carrinho, e até mesmo com aqueles arquinhos, com aquelas rodas lá e tal, e brincava com aquilo, carrinho de lata. Até hoje eu fico me perguntando por que eu era diferente das outras pessoas. Meu pai sempre visualizava assim, meu pai é pintor, é reformador na área da pintura, e assim, ele pagava as contas, colocava a comida em casa, e o resto era para bebida e jogo. Ele também era viciado num jogo de truco, então jogava a valer. Então assim, muitas vezes ele até perdeu o dinheiro, eles moravam de aluguel, perdeu o dinheiro de pagar o aluguel, de fazer a compra e tal. E minha mãe ficar numa situação tremenda, ficar desesperada com isso. Então assim, eu acho que é por esse motivo aí, entendeu? Que não tinha dinheiro para comprar roupa, brinquedo para mim. Com o coração ferido assim, não era de se estranhar que algum desvio chamasse a atenção daquele rapaz. Mas, meu amigo, com toda essa dificuldade, você teve que partir para outros caminhos. Você partiu para esses outros caminhos para quê? Para se defender, por curiosidade ou por raiva? Eu acredito que seja um pouco de cada coisa. Curiosidade, todo ser humano, né, tem. Né? Aqueles que não conhecem, querem conhecer. Quem é que nunca quer conhecer um lugar que nunca foi? Um país, um lugar belo, de história. Todo mundo tem curiosidade, né? E outra é revolta. Porque assim, porque todo mundo podia ter, né, um pai bacana, ter né, brinquedo, roupa, né, no dia de aniversário, fazer aquela festona, e eu não poderia ter. Então assim, isso aí tudo gerou uma revolta tão grande, né? E com isso o coração fica transtornado. E eu acho que, né, o convite da droga veio na hora exata daquela situação. Hora exata, convite, droga. O que pode acontecer com uma pessoa exposta a essa situação? A primeira vez que eu usei foi uma sensação assim diferente, que eu nunca tinha experimentado nada igual. Mas quando eu parava assim, pensar, poxa, ninguém sabe, mas quando eu souber, qual que será a minha sensação? Quando as pessoas que eram meus amigos souberam que eu estava usando droga, as pessoas me abandonaram, as pessoas afastaram de mim, alguns criticaram, pessoas até mesmo, né, apontavam o dedo e me entregavam, falavam pro meu irmão que eu estava fumando, fazendo isso, e mais problemas surgiu, que cada um tem uma reação diferente. Né? Uns bebem, choram, outros brigam, outros matam, outros fazem o que faz, mas no meu caso não, era como se fosse o meu refúgio, a minha habitação. Quando eu usava a droga, é como se eu estivesse tentando fugir da realidade que eu vivia para um mundo melhor, você entendeu? Porque assim, a minha realidade era conturbada, a minha família toda brigando, né? Uma vida atribulada, e quando eu usava droga, eu me imaginava como se fosse um mundo um mundo assim, um mundo fantástico, né? Eu fantasiava meu mundo, ali eu tinha paz, ali eu tinha tranquilidade e ficava tranquilo, né? Então assim, é o meu refúgio, porque eu não tinha uma vida real. Quando a realidade é assim tão dura, os sonhos ajudam a suportar a dor, mas até eles acabam sumindo diante do vício. Todo ser humano tem sonhos, né? Sem sonhos ninguém vive. Mas o que me aconteceu comigo é... Pera aí, até quem usa crack tem sonho? Uai, com certeza. Né? O ser humano só deixa de sonhar, né, depois que ele morre. Enquanto o ser humano vive, ele tem sonho. Né, igual no meu caso, o que me doía foi que até a minha família, quem me apoiava, deixou de acreditar em mim, depois deixou de depositar credibilidade na minha pessoa, entendeu? Deixou de acreditar, de me apoiar. Condenar quem já está condenado é muito fácil.
é tão fácil eu ver né, o defeito na vida das outras pessoas e não conseguir enxergar o meu, né? Por mais que meus pais já tinham os vícios deles, mas na visão deles, né, eu estava todo errado, entendeu? Eu chegava em casa, eles me davam conselho, eles falavam. Teve uma vez que me marcou, foi porque eu cheguei em casa, era a falta de meio-dia, e eu cheguei com uma fome tremenda. E aí quando eu cheguei em casa, minha irmã pegou um prato, fez um prato de comida para mim e colocou na minha mão. Quando ela colocou na minha mão, minha mãe veio de lá com um copo, com uma caneca cheia d'água e jogou dentro do prato de comida e falou: cachorro tem que comer lavagem. Aquilo ali me doeu demais. Aí eu peguei, joguei o prato para lá, fui para a rua e fiquei por lá, não voltei. Minha mãe nunca foi mãe, assim, nunca foi aquela mãe presente, né? Sempre trabalhando e bebendo, aquela coisa toda. Então nunca teve aquela, né, aquela coisa assim, aquela afeto com o filho. Enquanto Dejair perdia as referências, Ariel se aprofundava no tráfico e perseguia as pessoas. Não, era muita dor. Era muita dor. A pessoa? Porque nem sempre as pessoas tinham como pagar. Porque as pessoas estão envolvidas no tráfico, no uso, ela começa a fazer uma coisa que é assim, ela às vezes está com dinheiro para te pagar, mas ela não vai te pagar. Ela prefere comprar no outro lugar do que te pagar. E a partir do momento que ela vai comprar no outro lugar para te pagar, isso desperta um ódio. No mundo do tráfico é chamado, desperta um desaforo. Tipo assim, pô, a pessoa tá me tirando. O cara tá me tirando. Tá me devendo e vai comprar em outro lugar? Tá me devendo e vai pegar mercadoria com o outro? Aí, esse mundo do tráfico, ele é muito interligado. Por mais que exista a rivalidade. Aquela própria pessoa que estava fornecendo a droga para aquela pessoa que está te devendo, ela te fala: ó, fulano de tal tá pegando droga comigo. Ela já te pagou? Não. Você se tornou um cara cobrador, um cara mau. Já atirou em alguém? Já. Pra matar? Se matou, eu não sei. Porque eu não fiquei pra ver. Mas a vida é como uma estrada. O mesmo vagão que leva também traz. Veio também um momento na sua vida que o diabo ele é assim, ele dá, vai dando, e depois ele também cobra. Do jeito que você cobrava, ele cobrava. Ele te jogou no crack. E aí? Bom, aí veio a tristeza. Porque aí eu comecei a sentir a dor que aquelas famílias que eu ajudei a destruir. Entendeu? Eu comecei a sentir essa dor. Porque o crack, ele é muito... Você se torna uma pessoa muito dependente do crack. E você começa a sentir dor e causar dor. E a dor não parou por aí. Depois de perseguir, cobrar e até atirar nas pessoas, Ariel pôde ver como é a vida de alguém que está encurralado. Bom, impressionante que uma vez aconteceu um fato comigo que eu tinha ficado sexta e sábado usando o crack. Direto. Eu tinha saído de casa, eu tinha saído com a mochila, com muitas coisas e tudo, e eu cheguei a vender tudo. Troquei tudo por droga na favela. Eu, mais o rapaz que estava fazendo uso dessa substância, do crack, nós entramos num desacordo. Nós entramos num atrito. E ele era um pouco mais conhecido que eu nesse lugar. E ele chegou falando com as pessoas que eu tinha roubado ele. O dinheiro dele, a droga dele. E não, isso não é aceito. Isso não é aceito de forma alguma. E não tinha acontecido isso. Então, eu me vi dentro de um aglomerado totalmente cercado. Literalmente cercado. Porque os traficantes tinham ordenado que eu não poderia sair de dentro do morro. Ordenado sua execução. Isso. Que eu não poderia sair de dentro do morro, porque não é aceito o roubo dentro do morro. Então eu não podia sair de dentro do morro. Foi aí que eu, no desespero, eu pedi a Deus, eu clamei a Deus pela minha vida. Eu implorei muito, porque eu me vi numa situação de que eu não sairia dali vivo. Eu não sairia dali vivo sem Deus. Sem estar com Deus, eu não sairia dali. Eu implorei para que eles não me matassem.
Implorei para que eles não fizessem mal para mim, da mesma forma que muitas pessoas antes imploraram para que eu não fizesse com elas. Salvo por Deus, Ariel viu que tinha chegado o momento de parar com aquele tipo de vida. Eu olhei para o céu na hora, pedi a Deus para que me salvasse, que me tirasse dali. Aí Deus me tirou dali, eu saí sem nenhum arranhão dali de dentro. Foi onde eu vi realmente o poder, o mover de Deus na minha vida, que Deus realmente tinha um propósito para mim, para minha vida. Eu consegui sair de lá de dentro sem nenhum arranhão. Vim embora para casa. Aí eu vim embora para casa e fiquei assustado com aquela situação e fiquei uma semana dentro de casa. Mas aquela experiência no morro logo foi esquecida e quando decidiu se casar, Ariel usou o casamento como desculpa. Um mês de casado eu fui para a clínica, saí da clínica, voltei, eu fui frequentar uma outra clínica. Aí eu estava frequentando essa clínica e tal, mas eu estava usando droga ainda. Tava usando muita droga. E começou a bater a responsabilidade de casamento, casa, esposa. E eu comecei a ficar louco e comecei a usar droga, muito mais droga. O jovem até procurou tratamento em clínicas de recuperação. Mas como não largava as drogas, não era difícil prever o que iria acontecer. Daí eu fui preso. Aí eu fiquei no DI, numa cela com 60 pessoas, 60 presos. E eu nunca tinha passado por isso. Nunca tinha passado por isso mesmo. E eu tinha, apesar de todas essas coisas que eu já tinha feito, eu nunca tinha passado por isso. E eu vi o tamanho do estrago que eu tinha feito com a minha vida. Porque eu tinha destruído a minha vida por causa do crack. Uma semana que eu estava no DI, nós saímos, fomos transferidos para o Ceresp da Gameleira, que dali eu vi o tamanho da proporção do estrago. Que saíram 60 presos que estavam lá e saíram 30 viaturas, cada um, aliás, 20 viaturas, cada uma com 3 presos. E aquilo ali eu fiquei muito assustado, porque era muita viatura e foi parando o trânsito de Belo Horizonte, aquele negócio todo, e eu fiquei muito assustado com aquilo ali. E quando eu cheguei no Ceresp da Gameleira, que eu pensei que ali era o inferno. Aquela quantidade de preso gritando ao mesmo tempo, aquela quantidade de dor, de desespero, e eu fiquei em pânico com aquilo ali. Na hora eu pensei assim, meu Deus, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui, eu não vou conseguir sobreviver isso aqui não. Vou morrer. Eu não vou conseguir sair daqui nunca mais. Será que eu não vou sair daqui nunca mais? O que vai ser da minha vida de agora pra frente? Uma cadeia por dentro é a visão do inferno. Mas uma casa que não tem paz também está tomada pelas trevas. Se você chegasse na sua casa e estivesse em paz, será que você não ficaria dentro da sua casa? Ou será que você sairia para buscar drogas? Não, sairia para buscar droga, porque é um vício que manipula o ser humano, né? E assim, o vício é uma coisa esquisita, né? Você perde o domínio, você perde o controle. Eu estava já desacreditado, até eu mesmo já não acreditava mais que eu ia sair daquela situação, porque as pessoas que me via daquele jeito falavam comigo, você não tem mais jeito, o seu negócio é só a morte. Comecei com 16 anos, quando chegou numa fase de 2 anos depois que eu comecei a usar, então toda a conversa, toda a comunicação foi cancelada. Meu pai passava por mim na rua e eu estava lá sentado, no meio da rapaziada, no meio do pessoal viciado também, e alguém falava assim, olha lá, senhor, olha lá seu filho lá. E ele virava o rosto e falava assim, eu não tenho mais filho.